Nós estamos aqui para dizer sim. Sim, para aquilo que o Senhor deseja nos entregar. Sim, Jesus, sim. Nos envia. O que Deus tem para Goiânia não terminou. O que Deus tem para Goiânia não terminou. Goiânia, se prepare. É tempo de desentulhar poços que estão entupidos. Poços de avivamento. Essa cidade já exportou missionários para o mundo inteiro. Igrejas que nasceram nessa cidade se espalharam pelo Brasil e pelas nações. E Deus vai fazer de novo. De Goiânia haverá um grande envio. Do centro do país haverá um grande envio. Se prepare, Goiânia. Se prepare, igreja Emaús. Se prepare, folks. Se preparem, se preparem, se preparem. Deus já começou a fazer. Ele está fazendo de novo. Eu quero que você feche seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração. E você não vai ser religioso agora. Você vai fazer algo agora. Você vai fazer um pedido. Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo. Começa a pedir. Fala: Senhor, por favor, não me deixa de fora. Fala: Senhor, eu reconheço que o Senhor está fazendo algo, não me deixa de fora. Peça para Deus te incluir no plano dele. Peça para Deus te incluir no propósito dele. Agora, irmãos, peça para Deus. Fala: Senhor, eu quero participar do que o Senhor vai fazer. Eu quero participar daquilo que o Senhor já está fazendo. Eu quero participar, eu quero participar. Pede para Deus, irmãos. Deus está te dando uma chance. Eu sinto que Deus está dando chance aqui para algumas pessoas. Sabe que eu sinto, meu espírito, que tem gente aqui que você já esteve incluído, mas o pecado te atraiu, as paixões do mundo te atraiu. Deus está te dando outra chance. Abandone o pecado, abandone a preguiça, abandone a mornidão, abandone as paixões pelas coisas da vida. Abandone. Deus está te dando outra chance. Não perca a chance que Deus está te dando. Deus vai te incluir de novo no que Ele vai fazer. Separa o seu, Senhor. Separa o seu, Senhor. Separa o seu, Senhor. Separa, Senhor. Separa os seus. Algumas pessoas aqui, o Senhor vai colocar um desespero. Não é nem uma fome, é um desespero. Deus tem falado comigo. Ele vai levantar uma geração mais do que faminta, uma geração desesperada. Obrigado, Jesus. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz. Abra os nossos olhos espirituais. Diga assim: Pai, abra os meus olhos. Amém. Inclusive, se você é líder dessa casa, se você é líder de R, se você participa de uma liderança de equipe de GA, se você é um cooperador, ou se você é um anfitrião, amanhã nós vamos fazer uma reunião com toda a liderança da casa. Não estava na agenda, não estava marcado, mas eu senti no espírito anteontem. Nós vamos fazer uma reunião, aleluia, amanhã, amém. Lucas capítulo 2, verso 25. Lucas 2, 25. Hoje a nossa oração é: Senhor, abre os nossos olhos. Diga: Deus, abre os meus olhos. Então hoje eu quero te falar sobre o olhar de dois homens na palavra de Deus. Diga assim: o olhar de dois homens. Existem dois personagens bíblicos que são poucas vezes mencionados por nós, mas bem-aventurados foram eles, porque eles enxergaram, eles viram. Pastor, quem são eles? O que eles viram? É o que eu vou te contar nos próximos 15, 20 minutos. Quem são eles e o que eles viram? Deus vai abrir os olhos de algumas pessoas aqui hoje, como abriu dessas duas pessoas. Irmãos, Deus falou comigo acerca desses dois personagens nas 2 últimas semanas. Enquanto eu estava em viagem,
Deus falou comigo sobre esses dois personagens. Inclusive, Deus falou comigo a respeito desse primeiro personagem, conversando com um pastor, que acredito eu ser um dos principais pastores da nova geração brasileira, que largou tudo e foi entregar sua vida para Deus lá na Europa, o pastor Eduardo Nunes, que já esteve conosco. Ele falou: Vinícius, eu não sei falar de outra coisa, eu só sei falar desse homem, porque eu quero ver o que esse homem viu. Lucas capítulo 2, verso 25. Qual é o primeiro olhar que nós precisamos ter? O olhar de Simeão. Diga comigo, o olhar de Simeão. Hoje nós estamos aqui para aprender sobre o olhar de Simeão e o olhar de José de Arimateia. Diga comigo, José de Arimateia. Irmãos, o que esses homens viram que nós não vimos? Está escrito, Lucas 2:25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Diga comigo, Simeão. Este homem era justo e piedoso. Diga comigo, justo e piedoso. Olha aqui para mim, olha para mim, rápido, rápido, rápido. Hoje nós não temos tempo. Você precisa ser justo e piedoso. Por um lado, nós somos justificados, nós fomos justificados. A justiça de Deus foi imputada, ela foi colocada dentro de nós. Deus imputou a sua justiça dentro de nós. Nós fomos justificados, e aqueles que foram justificados precisam de andar em uma perspectiva de realizar obras de justiça. Deus vai nos fazer um povo justo. Nós vamos ser um povo que preza pela equidade, por justiça. Nós vamos clamar por justiça. Nós vamos chorar pelos injustiçados. Você sabe qual é uma característica de um homem justo? O homem justo, ele chora pelos injustiçados. Existem algumas pessoas que são injustiçadas. Nós precisamos de chorar pelos injustiçados, porque é isso que um justo faz. Bem-aventurado os que choram, bem-aventurado os que clamam por justiça. Nós iremos clamar por justiça. A justiça do reino de Deus vai vir sobre o Brasil. A justiça do reino de Deus. Irmãos, quando você vê contextos como de corrupção no meio do governo, como de talvez ideologias invadindo escolas, como talvez de nós vermos ditadura proveniente da Suprema Corte da Nação, nós precisamos de chorar por justiça, que a justiça do reino possa se manifestar no Brasil. Simeão era um homem justo, mas ele não era só um homem justo. Simeão era um homem piedoso. Irmãos, piedade não é uma falsa humildade. Piedade não é você se fazer de coitado. Piedade não é você se fazer de pobrezinho. Ai, que pobrezinho, que pessoa piedosa. Não, uma pessoa piedosa é uma pessoa devota. Piedade está associado com devoção. Pessoas piedosas são pessoas devotas, são pessoas quebrantadas, são pessoas sensíveis, são pessoas que percebem aquilo que Deus está fazendo. Que nós possamos nos tornar piedosos, que nós possamos orar mais, que nós possamos jejuar mais, que nós possamos ler mais a Bíblia, que nós sejamos pessoas piedosas. Tá, vamos lá. Simeão era justo e Simeão era piedoso, mas aqui diz algo que Simeão fazia. Simeão esperava. Pode projetar, por gentileza, Lucas 2:25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem justo e piedoso, que esperava. Irmãos, Deus tem falado muito comigo. O lugar aonde Ele derrama a sua glória é o lugar onde existem pessoas que sabem esperar. Você sabe, Jesus disse para os seus discípulos: eu vou subir, eu subirei, mas vocês vão precisar de esperar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O poder do Espírito Santo sempre cai sobre aqueles que sabem esperar, sobre aqueles que têm disposição. Olha aqui para mim, a coisa mais difícil do mundo é você ter disposição de esperar. Exemplo, a
coisa mais fácil é você vir para o culto e você ter a vontade e o desejo de receber no culto o que você precisa. Eu preciso de libertação, Deus me liberta, Deus vai te liberta, você vai embora. Eu preciso de cura, Deus me cura, Deus vai te cura e você vai embora. Eu preciso de prosperidade, Deus vai te prospera e você vai embora. Quero te contar uma coisa, Jesus vai te curar, Jesus vai te libertar, Jesus vai te prosperar, Jesus vai fazer tudo isso. Mas o que Jesus mais quer fazer com você é te fazer uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então o que Jesus mais quer que você aprenda é a esperar, para que você seja revestido de poder. Exemplo, existem alguns dias que a gente está aqui buscando a Deus e o culto não dura 2 horas, 2 horas e 10, 2 horas e 20, como normalmente ele demora. Às vezes tem culto que dura 3 horas. Sabe qual que é a hora que normalmente os céus se rasgam? Quando grande parte vai embora e sobra só quem está disposto a esperar. Porque Deus derrama glória sobre quem está disposto a esperar. Apenas espere, apenas espere. Você sabe, eu estava participando de uma reunião, de um lugar que tem desfrutado de um avivamento, e o que me chamou a atenção, sabe qual foi o feeling que eu tive? Essa igreja sabe esperar. Todas as vezes que eles estão em adoração, o pastor sobe e fala assim: apenas espere, apenas espere. Só que eles não têm pressa, eles têm disposição de ficar esperando. Esperar até quando? Até que? Até que? Precisamos de aprender a esperar. Precisamos de aprender a esperar. Se você quer viver um cristianismo fast food, se você quer viver um cristianismo drive-thru, se você quer viver um cristianismo rápido aqui, agora me dá que eu estou vazando, pode ir embora. Nós vamos aprender a esperar. Igreja Emaús espera. Senhor, nós precisamos que o Senhor venha sobre nós. Então, para isso, nós vamos ficar fazendo as mesmas coisas para o resto da vida. Semana da consagração é oração, é jejum, é espera. Nós estamos esperando. Senhor, reveste-nos, Pai. Aqueles que desfrutam de um avivamento são aqueles que aprendem a esperar. Agora, vamos lá. O que aconteceu? Ele estava esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, porque o Espírito está sobre aqueles que esperam. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Simeão, eu tenho uma boa notícia para você, Simeão. Você vai ver o Cristo do Senhor. Simeão, os seus olhos vão contemplar o Rei. Quem quer ser um Simeão aqui? Movido pelo Espírito, foi ao templo. Sabe o que é isso? Simeão não faltou o culto. No dia que você estiver mal, não falte o culto. Tome cuidado em faltar o culto, porque vai que ele aparece no dia que você faltou. Você sabe, eu vou te contar uma coisa. Eu sou muito grato por aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu posso te contar qual é a minha história? A minha história é só uma. Eu sempre fui uma pessoa que eu não falto nada, só isso. O que você fez da vida? Eu estive presente, só isso que eu fiz. Eu não faltava nada. Eu não faltava a minha célulazinha, eu não faltava o cultinho. Sabe aquelas reuniões que só dá 10 pessoas? Era eu e mais 9. É só isso que eu faço da minha vida. Eu não falto nada. É só isso que eu faço da minha vida. Tome cuidado para você não faltar quando Ele vier. Então, eu sou muito grato a Deus, porque eu já vi Ele vindo. Então sabe o que eu faço na minha vida? Eu vou continuar esperando, e vou continuar presente, e não vou faltar. Simeão não faltou. Simeão, ele foi ao templo, e quando ele estava no templo, os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava. E o que aconteceu? Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Simeão falou: pode me levar, porque eu vi. Sim ou não?
Mas sabe o que o Espírito Santo falou comigo? O que Simeão viu? Volta, por gentileza. Eu quero te falar o que ele viu. Amém. Volta. Isso. O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Hã? Mas agora outra pergunta. O que está escrito aqui? Sabe qual que é o olhar de Simeão? É o olhar daqueles que enxergam o menino. Quantos milagres Jesus tinha feito aqui? Quantos cegos tinham enxergado? Quantos surdos tinham ouvido? Quantos paralíticos já tinham andado? Zero, nenhum. Jesus não tinha feito nada ainda. Jesus era apenas um. Vou te contar uma coisa. Deus vai começar hoje, Ele vai começar hoje a levantar os Simeões desse lugar. Sabe quem vão ser os Simeões dessa casa? Aqueles que terão olhos para ver quando o mover estiver apenas nascendo. Ah, mas o que aconteceu? Você está falando que está acontecendo isso e aquilo, mas me conta o que aconteceu. Não aconteceu nada ainda. Mas então como que você sabe? Eu sei, eu vi o menino. O olhar de Simeão é o olhar daqueles que enxergam enquanto é embrião, enquanto é menino. Será que nós vamos enxergar o menino nascendo? Sabe o que é o olhar de Simeão? É o seguinte: eu já posso ver. O que eu vejo? Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas o que você está vendo? Eu estou vendo uma pequena nuvem. Mas é só uma pequena nuvem. A pequena nuvem está carregada. Eu posso testemunhar para você, Goiânia, eu estou vendo uma nuvem sobre Goiânia. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero ficar debaixo da nuvem, porque quando chover eu vou me molhar. Será que existem Simeões aqui? Você sabe que dói meu coração? É que tem gente que é João Batista. Sabe por quê? João Batista foi Simeão um dia. João Batista olhou para ele não tinha feito nada ainda, e ele falou assim: uau, eis o Cordeiro de Deus, eu não sou digno nem de desatar-lhe as suas. Mas sabe o que aconteceu no final da vida de João Batista? Ele mandou os seus discípulos ir lá perguntar: é ele mesmo? Ou nós vamos ter que esperar ainda mais? O que Jesus falou? Avisa João Batista que os cegos estão vendo, que os surdos estão ouvindo, etc, etc, etc. Nós não vamos precisar de esperar os sinais acontecerem para a gente identificar, é o menino. Nós, Igreja Emaús, precisamos do olhar de Simeão. Precisamos de identificar quando algo está nascendo. Será que tem alguém aqui que está percebendo que tem algo nascendo? O que está escrito em Isaías? Por acaso você não percebe? O novo de Deus não é visto, o novo de Deus é percebido. Será que nós estamos percebendo? Quem é Simeão? Simeão é aquele que não precisou de ver os sinais. Ele viu o menino e falou: pode me levar, pai, eu já vi o que vai acontecer. Os meus olhos viram o rei. Primeiro olhar, olhar de Simeão. Sabe o que vai acontecer aqui hoje? Deus vai separar Simeões aqui nessa noite. Deus vai separar pessoas que você não vai ter que ver o quadro inteiro. Você não vai identificar depois que aconteceu. Você vai ter olhos para enxergar o que Deus está fazendo. Segundo lugar, Deus vai levantar aqui os Josés de Arimateia. Diga assim comigo: Simeão viu o menino. Mas o que José de Arimateia viu? Projeta para mim Lucas 23:50. Lucas 23:50. Eu vou te falar o que José de Arimateia viu. Eis que certo homem, Calil, pode tirar. Eis que certo homem chamado José, diga comigo, José, membro do Sinédrio, diga comigo, membro do Sinédrio.
Sabe o que aqui nos mostra? Que sempre existe um remanescente fiel. Irmãos, o Sinédrio mandou matar Jesus. O Sinédrio condenou Jesus. Ele era membro do Sinédrio, mas ele não participou do que estava acontecendo. Sabe o que é interessante? Sabe o que é que ele era? Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Na presença do Deus que eu sirvo, diante de Deus, Deus começou a falar comigo sobre Simeão. Depois Deus começou a falar comigo sobre José de Arimateia. Só que Deus falou comigo em circunstâncias distintas. E depois que eu fui perceber duas coisas. Que primeiro, Simeão e José de Arimateia, irmãos, isso que eu estou falando para vocês, essa ligação desses dois personagens eu nunca ouvi na vida. Eu estou te contando o que Deus falou comigo. Primeiro, eles viram o Cristo em um cenário de incerteza. Simeão, já te falei qual que é a incerteza, era só o bebê. José de Arimateia, eu vou te contar como que ele viu Cristo. Mas em segundo lugar, sabe o que me chamou a atenção? Que as características deles são semelhantes. Porque a Simeão, o que foi falado? Homem justo e piedoso. A José de Arimateia, o que foi falado? Homem bom e justo. Eles são da mesma estirpe. Nós precisamos ser dessa estirpe se nós queremos ter olhos para ver algo que vai além do que a galera está vendo. O povão está vendo alguma coisa. Hoje Deus está aqui para nos revestir de um olhar que não é o olhar do povão, é um olhar diferente, especial. Agora, pasme, sabe o que José de Arimateia fazia da vida? O que ele fazia da vida? Verso 51. Ele não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros. Ele não tinha concordado. Ele era do Sinédrio, mas ele era o remanescente fiel, natural de Arimateia, cidade dos judeus. Sabe o que ele fazia da vida? Ele esperava. O que Simeão fazia da vida? Esperava a consolação a Israel. O que José de Arimateia fazia da vida? Esperava o reino de Deus. Te contar uma coisa, o mover vem sobre aqueles que esperam. É aqueles que são dispostos. Eu vou esperar até encontrar, até ver. Irmãos, Simeão e José de Arimateia, ambos eram justos e ambos esperavam. E ambos viram o que ninguém viu. Simeão viu o menino. Simeão viu quando a coisa estava nascendo. E José de Arimateia, o que ele viu? Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Simeão encontrou com o corpo de Jesus, sim ou não? Simeão encontrou? Sim, com o corpo do menino. José de Arimateia também encontrou com Jesus. Mas qual Jesus José de Arimateia encontrou? Isso aqui, irmão, Jesus tinha sido morto. Pediu-lhe o corpo de Jesus, verso 53. E tirando do madeiro, o que é o madeiro? A cruz. Envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Quem é José de Arimateia? Era um membro do Sinédrio que não concordou com o fato de terem matado Jesus. E quando mataram Jesus, José de Arimateia pediu para Pilatos: me dá o corpo de Jesus, que eu quero cuidar do corpo ferido de Jesus. Ele pegou o corpo de Jesus e ele colocou o corpo de Jesus naquilo que era dele. Irmãos, esse sepulcro era dele, de José de Arimateia. Presta bastante atenção. Qual é o ponto aqui? Ele decidiu cuidar de um Cristo que as pessoas não têm disposição para cuidar. Sabe qual foi o Cristo que ele decidiu cuidar? O corpo ferido. Posso te dar uma notícia? Jesus continua tendo um corpo aqui na terra, e parte do corpo dele está ferido, está machucado. Tem gente que Deus vai dar um olhar para enxergar o corpo ferido. É fácil amar o corpo intacto, é fácil amar o corpo belo.
Você sabe por que tem muita gente desigrejada? Porque não tem disposição de amar o corpo ferido. As pessoas desistem da igreja, por quê? Porque elas desistem das pessoas. Sabe por quê? Porque tem muita gente que dá trabalho dentro da igreja. Eu estou pregando para muitas pessoas que dão trabalho, e eu sou o que mais dá trabalho. Sabe por quê? Agora, dentro das pessoas que dão trabalho, alguns estão feridos, e não é fácil a gente ter paciência com ferido, mas existem aqueles que amam o corpo ferido. Sabe o que Deus vai fazer aqui? Deus vai levantar aqui os Simeões, que são aqueles que vão ver quando a coisa estiver nascendo. Mas Deus também vai levantar aqui pessoas que vão ter disposição para amar o corpo ferido. Você vai levar para sua casa aqueles que ninguém quer levar para a casa deles. São esses que você vai levar para sua casa. Pode me dar. Quem? Aqueles que ninguém quer cuidar. Eu quero cuidar. Uma vez um grande homem de Deus falou para mim: Vinícius, eu pedi para Deus: Senhor, me dê todos aqueles que ninguém quer cuidar. E eu estava numa reunião, isso aconteceu na igreja que eu fazia parte. Ele pediu para o nosso pastor: me dá todos os que mais dão trabalho, me dá os que dão trabalho. E aí um dia, um pastor foi conversar com outro para querer contar a história da vida do cara que dava trabalho. Ele falou assim: não me conta, eu não estou preocupado com o passado dele, eu estou focado no futuro dele. E ele falou: Senhor, me dá os que dão trabalho. E ele virou para o pastor e falou assim: passa para mim, passa para minha rede, todos os canseiras da igreja, passa para mim que eu quero cuidar do corpo ferido. Quem que era um cara desse? José de Arimateia. Sabe o que é o olhar de José de Arimateia? Davi tinha um olhar de José de Arimateia. Lá na caverna de Adulão só tinha fiozinho de ouro. Na caverna de Adulão só tinha amargurado. Na caverna de Adulão só tinha endividado. Mas sabe o que acontece? Se você tiver paciência para cuidar do corpo ferido, você vai colher um exército inteiro. A igreja Emaús vai colher um exército. Sabe por quê? Porque Deus vai levantar hoje os Josés de Arimateia. Deus vai levantar hoje aqueles que terão disposição para cuidar do corpo ferido. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Essas duas fases são as fases que as pessoas mais vão ignorar: o menino e o corpo ferido. Mas você sabe, existe graça, existe glória, existe vida para Simeão e para José de Arimateia. Quantos querem ser um Simeão ou um José de Arimateia? Hoje Deus vai abrir os seus olhos. Feche os olhos onde você está, porque você está fechando os seus olhos naturais para que os seus olhos espirituais sejam abertos. Quando Paulo viu Jesus no caminho para Damasco, Paulo ficou cego. Por quê? Para os seus olhos espirituais serem abertos, os olhos naturais precisam se fechar. Então agora feche seus olhos. Pai, eu te faço uma oração específica. Separa aqui agora, nessa noite, separa aqui agora nessa igreja, aqueles que serão como Simeão, que vão identificar o que o Senhor está fazendo quando estiver nascendo ainda. Separa os Simeões, pessoas que vão enxergar enquanto bebê. Parece que é só um vislumbre, parece que é só uma pequena nuvem, mas Deus já vai te dar olhos para ver. Eu acredito que de maneira específica Deus vai separar aqui agora algumas pessoas que serão como Simeão. Papai do céu, nesse exato segundo, eu te peço, comece a separar aqueles que são Simeões. Deus está te tocando agora. Sim, mais de Deus sobre a sua vida. Mais de Deus, sim. Isso, você é Simeão. Isso.
Deus está te dando olhos agora. Deus está te dando olhos agora. Receba agora a visão de Simeão. A visão de Simeão. Você vai anunciar para algumas pessoas não vão entender o que você vai anunciar. Sim, porque infelizmente elas ainda não terão o olhar de Simeão. Mas talvez ao conviverem com você, elas vão receber esse olhar de Simeão. O olhar de Simeão é um olhar profético. Deus vai levantar aqui os profetas dessa casa. Senhor, levanta agora os profetas dessa casa. Começa a escolher aqueles que vão ter ouvidos para ouvir. Mais de Deus. Intensifica a tua presença, Senhor. Dobra a tua presença sobre a vida da minha irmã. Dobre a tua presença. Dobre a tua presença. Dobra a tua presença. Mais de Deus. Dobra a tua presença. Dobra. Mais. Dobra a tua presença. Dobra a tua presença. Cadê os profetas, Senhor? Começa, papai. Começa. Apenas espere. Simeão, você vai enxergar quando estiver nascendo. O seu coração vai começar a pegar fogo. Vai estar apenas nascendo, mas você já sabe. É como se Deus vai separar algumas pessoas para identificar quando estiver nascendo. Bem-aventurados são os primeiros a enxergar. Algumas pessoas demoraram tanto para desfrutar, mas Simeão pegou no colo e Simeão falou: papai, pode despedir o teu servo, porque eu já vi. Receba o olhar de Simeão. Receba o olhar de Simeão. Revelação. Receba poder do Espírito Santo para cumprir a missão. Sim, Deus está selando o seu coração. Mais de Deus. Simeão, você vai pegar no colo. Você vai ser tão saciada. Você vai falar: papai, obrigado. Eu não preciso de mais nada. Eu já vi. Você é saciada, porque você já viu. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o teu filho viu. Obrigado, Senhor, porque o teu filho viu. Simeão é o olhar profético. Vai pegar no colo. Jesus só deu início aos seus sinais aos 30 anos, mas Simeão desfrutou do bebê Jesus. Alguns vão se molhar antes da chuva cair. Tem gente aqui que vai se molhar antes da chuva cair. Racatarababás. Mas não é só Simeão que está tendo olhos abertos aqui hoje. Cadê os Josés de Arimateia? Cadê os pastores? Cadê aqueles que vão amar os perdidos? Aqueles que vão amar o corpo ferido? Papai, eu te peço, feche seus olhos. Chame agora aqueles que serão os Josés de Arimateia. Aqueles que vão levar para suas próprias casas aqueles que são desprezados.
amar o corpo ferido. Deus está te separando para amar o corpo ferido. Você vai amar aquilo que para alguns é uma imagem feia, para alguns não é uma imagem tão agradável, mas você vai amar. Você vai amar o corpo ferido. Josés de Arimateia, Josés de Arimateia, pode levar para minha casa, eu vou cuidar. Pode levar para minha casa, eu vou cuidar. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai colher um exército. 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 Mais de Deus, intensifica. José de Arimateia, mais de Deus, José de Arimateia. Você vai amar o corpo ferido. Você vai cuidar do corpo ferido. O Senhor vai te dar amor, paciência. O Senhor vai te dar sabedoria. O Senhor vai te dar unção. Racatarabas. Intensifica a tua presença, Jesus. Dobra a tua presença. Dobra a tua presença. Dobra a tua presença na vida da minha irmã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor separou os dele. O Senhor está separando. Mais. Ele está separando você. Ele está te dando um olhar hoje. Você vai ver aquilo que outras pessoas não veem. É fácil identificar. É fácil identificar em alguns momentos. Será que alguém vai cuidar do corpo ferido? Meu Deus do céu, alguém vai cuidar do corpo ferido. Fique em pé, igreja Emaús, fique em pé. Hoje Deus separou algumas pessoas, mas Ele quer ensinar uma comunidade a contemplar. Nós vamos aprender a contemplar. Nós vamos aprender a contemplar. Seja o corpo de menino, seja o corpo ferido. Michael, vem aqui. Rapidão. Michael é o nosso responsável pelo trabalho de criança. Sabe o que vai acontecer? Deus vai levantar uma nova geração que está enxergando o corpo menino. É o corpo que muitos não enxergam. É o corpo menino. Muitos não têm os olhos para as crianças, porque são apenas meninos. Mas aquelas crianças são o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Existe uma igreja ali
do outro lado do corredor existe uma igreja. O corpo de Cristo não está aqui apenas nesse salão. O corpo de Cristo está naquelas salas ali do lado de fora. Aquele é o corpo de Cristo. Deus vai levantar uma geração de Simeões. Deus vai levantar uma geração de pessoas que vão enxergar o menino, que vão enxergar o corpo. Eu abençoo agora o Ministério Velos para uma grande colheita de trabalhadores. O Ministério Velos será a área da igreja com mais abundância de trabalhadores. De todas as áreas da igreja Emaús, o Ministério Velos será aquela que mais sobrará trabalhadores. Eu profetizo abundância de trabalhadores no Ministério Kids. Eu profetizo que a igreja Emaús vai enxergar o corpo menino, porque é corpo de Cristo. Eu profetizo que no nosso treinamento sábado, o Senhor vai derramar uma porção de glória para aqueles que são os nossos Simeões. Vai ser comum nas orações antes dos cultos. Eu sinto no meu espírito, vamos intensificar as orações antes do culto com aqueles que trabalham no Ministério Velos, porque eles vão ter visões antes do culto. Antes das crianças chegarem, eles já terão tido visões. Existe uma parcela de unção especial para aqueles que contemplam enquanto é menino, em nome de Jesus. O profético vai ser uma das marcas do nosso Ministério Kids. As pessoas vão enxergar lá na frente, lá na frente, lá na frente, lá na frente. Eu profetizo uma nova temporada sobre o Ministério Velos. Esse evento do próximo sábado marcará uma nova temporada sobre o Ministério Velos, e marcará uma nova temporada sobre o seu ministério pessoal. Uma nova temporada. Deus vai te introduzir em uma nova temporada, em nome de Jesus. Feche seus olhos, erga suas mãos aos céus. Ah, irmãos, o menino. Você não me deu de comer. Você não cuidou de mim, porque você não cuidou dos pequeninos. São crianças, mas eles são o corpo de Cristo. Nós vamos finalizar o culto como nós finalizamos o louvor. Nós vamos contemplar aquele que é maravilhoso, aquele que é admirável, aquele que é sublime. E se enquanto nós estávamos aqui ministrando, eu sinto até no meu espírito, se porventura, enquanto nós estávamos no momento em que eu estava contextualizando que nós estamos vivendo como igreja Emaús, falando sobre o futuro, se você acredita que aquilo que nós estamos vivendo como igreja tem a ver com você, se você quer enxergar algo que você ainda não enxergou, sai do seu lugar agora, vem correndo aqui para frente, acha um lugar que nós só vamos adorar. Nós só vamos adorar, eu nem vou ficar impondo as mãos, nós só vamos contemplar. Se ajoelha aqui na frente, acha, sai do lugar rápido, vem contemplar, vem contemplar. Ah, nós vamos ver o Cristo, nós vamos ver o Cristo. Mas nós não vamos precisar de que talvez algumas coisas mirabolantes aconteçam, não, nós vamos enxergar o mover embrião, e nós vamos ter disposição para cuidar, nós vamos ter disposição para discipular. Se você quer ser envolvido naquilo que Jesus está fazendo na terra, meu Deus do céu, Senhor, me envolva, Jesus. Aumenta a tua presença aqui, Jesus. Aumenta a tua presença aqui, Jesus. Aumenta a tua presença aqui, Jesus. Se você só quer esperar, se você só quer enxergar, vem aqui para frente. Se você quer enxergar, se você quer o olhar de Simeão, se você quer o olhar de José de Arimateia, racatarababás, mais de Deus para você que está aqui ajoelhado, mais de Deus. Enxergue o que você quer ver, enxergue.
Enxergue, enxergue, mostra, enxerga, enxergue. Enxergue, Senhor, enxergue, Jesus. Mostra, Jesus, mostra, Jesus. Deus está levantando um novo exército. Eu sinto no meu espírito, Deus está levantando um novo exército. É tempo de se alistar no exército. Existe uma nova oportunidade para pessoas que se perderam na caminhada. É tempo de se alistar no exército. Se você quer se alistar no exército, hoje é dia de você falar: Senhor, me envolva, me envolva, me envolva, Senhor, me envolva.